Você viu isso? Acabou de sair e muda completamente o cenário que a gente estava analisando. E preste muita atenção agora. Se você pular essa parte, vai perder o contexto principal e não vai entender a gravidade da minha pergunta final. Eles querem esconder, nós mostramos. Mas precisamos de você. Fortaleça a trincheira da direita se inscrevendo no canal. Tem uma atualização recente agora, 9h30 da noite, meia hora antes do programa começar, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, enviou uma segunda nota à imprensa. A primeira foi mais ou menos 7h30 da manhã, 8 da manhã. E agora à noite ele deu mais detalhes dessas reuniões que teve com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e que estão no centro de um escândalo, de uma possível intermediação do ministro em nome do Banco Master, que contratou a mulher do ministro para atuar. Bom, vamos ao vivo até Brasília com a repórter Luciana Amaral para nos dar as atualizações. Boa noite, Luciana. Oi, Caio, boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no WW. 2 notas em menos de 24 horas para tentar prestar esclarecimentos diante das dúvidas que estão surgindo. Nesse caso, então, do ministro Alexandre de Moraes. Mais cedo, logo de manhã cedo, ele divulgou uma nota dizendo que as únicas conversas com o Galípolo aconteceram para tratar dos efeitos, das consequências da aplicação da Lei Magnitsky contra ele. E aí, logo depois também, o Banco Central, que antes estava se mantendo em silêncio também ontem, divulgou uma nota curtíssima, só de um parágrafo, dizendo que confirmava, então, essas tratativas com Moraes só para tratar, então, dos efeitos da Lei Magnitsky contra o ministro do STF. Mas é claro que, por exemplo, a oposição não ficou satisfeita com essas explicações que haviam sido dadas. Houve, então, muitos questionamentos, continuaram existindo esses questionamentos e agora à noite, o ministro Alexandre de Moraes divulgou uma segunda nota para tentar se explicar em relação ao caso. Ele começa, então, essa segunda nota dando mais detalhes sobre o que teria acontecido. Ele afirmou que ele realizou no próprio gabinete, portanto, no gabinete do Supremo, 2 reuniões com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para tratar dos efeitos da aplicação da Lei Magnitsky. Então, ele diz que foram 2 reuniões ainda para tratar da Lei Magnitsky. Segundo o ministro, a primeira reunião aconteceu em 14 de agosto, depois da aplicação da lei, que foi em 30 de julho. Já a segunda reunião teria sido em 30 de setembro, depois que a Magnitsky foi aplicada também contra a esposa de Moraes, a advogada Viviane de Barsi, em 22 de setembro. Nessa segunda nota, divulgada agora à noite, Moraes, então, continua dizendo que em nenhuma das reuniões foi tratado qualquer assunto ou realizada qualquer pressão referente à aquisição do Banco Master pelo BRB. Ele diz ainda, abre aspas, esclarece que jamais esteve no Banco Central e que inexistiu qualquer ligação telefônica entre os dois, ele e Galípolo, para esse ou qualquer outro assunto. Fecha aspas. Ele, no final da nota, ainda diz que o escritório de advocacia da esposa jamais atuou nessa operação de aquisição entre BRB e Banco Master perante o Banco Central. Então, o conteúdo dessa segunda nota dá um pouco mais de detalhes em relação a datas, em relação a assunto, questão que não tinha sido tão bem abordado em detalhes na primeira nota. Na primeira nota, então, que ele falava que tratou com Galípolo sobre a Magnitsky e também que chegou a se reunir com representantes de outras instituições financeiras, como do Banco do Brasil e também do Banco Itaú, onde então ele tem conta corrente, onde ele tem aplicações financeiras. Mas é isso, essa segunda nota, então, divulgada agora à noite, tentando dar mais esclarecimentos em relação a toda essa situação. Caio, volto contigo no estúdio. Obrigado, Luciana. Bom trabalho por aí. Agora responda aqui embaixo o que você achou sobre tudo isso. Vou ler e responder a todos. Até a próxima!